Estamos de volta com mais um Tecnopolítica e nesse episódio nós vamos conversar aqui com a Daiane Araújo dos Santos. Eu já vou falar quem ela é, mas esse episódio é sobre o sentido das redes comunitárias, das redes de conexão comunitárias. E a Daiane, da Associação Casa dos Meninos e da Ação Educativa, que eu agradeço imensamente por estar aqui com a gente, ela tem uma longa trajetória nessa luta aí pela construção das redes comunitárias. E a própria Casa dos Meninos construiu redes comunitárias, uma das primeiras que, pelo menos eu tenho notícia, né, na cidade de São Paulo, na periferia de São Paulo. Então, muito obrigado, Daiane, pela sua presença aqui com a gente. E eu queria já começar com uma pergunta daquelas bem complexas, né? Que é a pergunta que as pessoas ficam muitas vezes me fazendo, né? Então eu vou fazer para você, que é assim: nesse mundo da alta tecnologia, do 5G, dos satélites da Starlink, faz sentido as redes comunitárias? O que você tem a dizer para a gente aqui? Olha, para mim faz muito sentido. Eu acho que essa é uma pergunta que ela vem de algumas pessoas que a gente tem uma sensação, que eu acho que é meio falsa, de que está todo mundo conectado à internet. A gente tem dados do TIC Domicílios que mostram que metade da população rural não tem acesso à internet banda larga. E na região urbana a gente tem um quarto, né, dessa população que não tem acesso à internet ainda. E aí, pensando na perspectiva do 4G ou do Starlink, as redes comunitárias, elas têm uma percepção, uma construção que vai no sentido de criar, elas são autogestionadas pelas comunidades. A gente está pensando numa escala de conexão, de interação com a internet e até com as novas tecnologias, que ela é comunitária. Então, ela acontece no seu bairro. A gente não está pensando conexão de Brasil e nem pensando conexão de mundo, né? Talvez como esses espaços essas discussões do 4G, do 5G ou da própria Starlink. A ideia é não ter uma pessoa gerindo, sei lá, pensando na perspectiva da Starlink, uma pessoa só gerindo aquela conexão, mas que a comunidade, aquele território, consiga gerir a sua conexão e diga que horas que eu quero me conectar, se eu não quero me conectar, que tipo de conexão e que usos da internet eu quero fazer. Então, as redes comunitárias, ela vem nesse sentido de construir o acesso à internet e de forma mais propositiva para a comunidade e onde ela tem uma atuação na construção dessa rede. Quer dizer, então, que nessa construção que você está falando, uma comunidade, por exemplo, seja rural ou seja numa cidade, ela decide, por exemplo, que conteúdos vocês vão priorizar em horários. Me explica melhor, me dá um exemplo de gestão dessa rede comunitária, assim. As pessoas não sabem disso. Isso é uma coisa muito legal que você falou. Você tem uma comunidade que, na verdade, decide, né, coletivamente, democraticamente, como vai ser aquela rede digital, né? A gente tem eu posso dizer, né, que redes comunitárias hoje a gente é um conceito que vem se aprimorando e se aperfeiçoando para dizer o que ele é, do que se trata, mas em termos gerais, assim, as redes comunitárias é uma forma de comunicação comunitária. E ela pode ser via internet, ela pode ser via uma intranet, que seria uma conexão que não necessariamente está conectada à internet, ela pode ser uma rádio, então ela pode ser um tipo de conexão que aquela comunidade escolhe para ela fazer, né, ela ter. E aí, pensando em exemplos práticos, né, na Casa dos Meninos, e aí, a maioria das redes comunitárias hoje, pelo menos no Brasil, elas estão no contexto rural, por esse dado de não ter menos acesso à internet, então elas estão no contexto rural para a conexão de internet, então, para exemplificar para as pessoas, eu quero construir uma rede comunitária, por exemplo.
Uhum. Com internet. Então, a gente, normalmente, a comunidade demanda isso, e existem coletivos e grupos que fomentam redes comunitárias e ajudam nesse processo, principalmente de formação técnica, compra equipamentos que são roteadores caseiros, a gente tem algumas antenas que são de uso caseiro, instala nessa comunidade, e essas antenas, elas têm uma ligação com algum link de internet, alguma operadora que você contrata e distribui essa conexão para a internet. Então, eu já vivenciei comunidades rurais que ajudei a construir redes comunitárias em comunidades rurais que queriam acesso à internet, e a minha atuação, ela se inicia na Casa dos Meninos com uma rede comunitária de intranet. Então, desde a gente vem, né, porque não é um projeto tranquilo, a gente fala que não uma corrida de 500 metros, assim, mais uma maratona de 10 quilômetros, né? Então, demora um pouco mais para se construir. No exemplo da Casa dos Meninos, por exemplo, a rede comunitária vem no sentido de instalar as antenas, a instalação de antenas na casa das pessoas. Na Casa dos Meninos, a gente tem um servidor, então, um computador que consiga, né, aglutinar esses conteúdos, então, videoaulas, sites, plataformas e até aplicativos de conversa, né, que hoje, durante o processo de construção de redes comunitárias, eu fui acompanhando a evolução de aplicações e aplicativos que a gente conseguiria usar offline, dentro dessa rede comunitária. Eu também já ouvi em encontros de redes comunitárias, comunidades indígenas dizendo que para eles seria importante a rede comunitária com internet, porém que eles tivessem um período de uso, porque, por exemplo, uma das pessoas disse que essa rede comunitária que eles tinham estava atrapalhando a cultura. Então, eles tinham alguns Olha, períodos que eles tinham rezas, tinham rituais da comunidade, e as pessoas não queriam ir porque elas estavam conectadas. Então, se organizou ali, né, se conversou e achou que era interessante ter um período para desligar a internet e eles conseguirem fazer as atividades culturais deles. Então, e geralmente, né, as redes comunitárias, né, da minha vivência, elas vão, e isso que eu acho que é o legal, elas vão se aprimorando conforme a comunidade vai se apropriando. Então, as comunidades ou as redes, elas não são construídas, tem isso, pronto, fechou, acabou. Normalmente o processo é longo porque as pessoas vão se adaptando àquela rede, dizendo quais são as dificuldades ou quais os problemas que estão sendo enfrentados para a comunidade, e a gente vai gerindo junto o que é bom, o que não é, o que a gente vai abrir mão e o que a gente não vai. Então, as redes comunitárias, ela tem esse caráter de comunicação comunitária, seja conectada à internet ou não, de produção de conteúdo local. Então, para a gente, principalmente lá da Casa dos Meninos, o intuito de construir uma rede comunitária, ela vem no sentido de a gente entender, e para a gente é muito importante entender que a gente tem e vive numa era da informação, e essa informação é muita e acumulada, e a gente acha que seria interessante a gente conseguir filtrar as informações necessárias para as nossas lutas, para as nossas diversões, o nosso entretenimento. E as redes comunitárias, ela como se fosse uma metodologia para que a gente conseguisse fazer isso no território. Então, sei lá, a gente tem um problema, uma questão aqui na cidade de São Paulo, que a gente sempre dá esse exemplo, né? Demanda de creche. Então, não tem creche. Tem creche, mas a cidade de São Paulo é enorme, né? Tem muita sim. gente. Então, é, e a população, as pessoas não vivem a cidade, a gente até circula, mas a gente vive o bairro, a gente vive a nossa comunidade. Então, para mim, faz muito mais sentido entender que as crianças que estão fora de creche, a quantidade de crianças que estão fora de creche, eu quero saber as crianças que estão no meu bairro, não na cidade toda, porque quem tem que fazer alguma coisa para a cidade toda é o prefeito, é o poder Uhum, público. uhum. E no meu bairro, eu conhecendo essa informação, sabendo dessa informação, eu consigo me mobilizar sobre aquele tema. Então, organizar a informação a partir das nossas demandas, das nossas infelicidades e felicidades, é importante para a gente. E as redes comunitárias, construção de uma rede, com antenas, com um servidor próprio,
é uma consolidação desse sonho, dessa vontade de organização. Daiane, você está trazendo questões aqui para a gente bastante assim importantíssimas nesse momento onde as pessoas viram que a internet é uma rede distribuída que recobre todo o planeta, tal. Ah, essa rede comunitária sua, ela é um projeto, né? Um projeto da comunidade, mas ela traz uma seguinte questão na comunicação, né? Que a democracia está acima, a democracia da comunidade, a conversa da comunidade, na decisão da comunidade está acima, por exemplo, de soluções individuais, né? É isso mesmo? Então, isso é o que orienta essas redes comunitárias, dizer, olha, os indivíduos, eles são importantes, eles estão dentro de uma comunidade, mas a comunidade é o sentido. É isso mesmo? Sim, sim. Porque, primeiro que, não sei se isso é comum ou se todo mundo pensa o mundo do jeito que a gente pensa, né? Mas é, tem algumas questões que eu acho que foram ficando, que é o meu processo de entendimento do que é tecnologia, ou a construção de tecnologias, pensar tecnologias, a internet, esse espaço, ela vem de alguns exemplos muito práticos que aconteceram nesse processo de relação com a Casa dos Meninos, com a comunidade. Teve uma vez que a gente queria ajudar a escola a pintar o muro da escola, a gente tinha parceria com a escola municipal, e queria pintar o muro da escola, porque o nome da escola não aparecia, então as pessoas não sabiam exatamente qual era o Hum, nome da escola. Aí veio um mutirão e pintou. E aí, tinha acho que 2 ou 3 pessoas que sabiam pintar, né? ah, E aí, a gente pensou, ó, se todo mundo conseguir fazer, ser orientado e pintar junto, a gente vai terminar, porque era um muro extenso, a gente vai terminar mais rápido, porque a gente vai fazer de forma coletiva e junto. E foi isso, aconteceu. O muro foi pintado muito mais rápido com as pessoas juntas. E tem mais, eu acho que a gente da Casa dos Meninos entende as tecnologias como ferramenta e meio para a gente acessar algumas coisas. Ou para, sei lá, se está com algum problema específico da organização ou da comunidade, as tecnologias, às vezes, nem sempre, mas às vezes, elas podem fomentar ações que te ajudem. Por exemplo, e para a gente é muito importante pensar as tecnologias nesse sentido de fomentar práticas colaborativas e solidárias, que é uhum, em contramão ao individualismo. Para a gente não faz sentido utilizar as tecnologias de forma individual ou individualista, né? Individual até sim, mas individualista. Ela é muito mais sim, potente, ela tem muito mais potência a gente utilizando ela de forma coletiva. Por exemplo, a gente dá exemplo nas comunidades, né, a gente sempre tem aquela construção de casa, né, os sei. puxadinhos, enfim, né? E aí a gente vai construir uma casa, geralmente a pessoa que está construindo sobra o material de construção e tem outra que não consegue terminar a obra porque faltou. Hum, E, pensando nessa perspectiva, às vezes a areia está ali, né, o cimento está ali, aí vem a chuva e joga aquela leva riqueza embora. embora. E às vezes a pessoa não termina a obra dela porque está faltando um pouco material. E aí, por que a gente não distribui esse material entre comunidades, né? E na comunidade? Se a gente for bater em porta perguntando quem precisa de areia, ou quem está, né? Ou dizer que eu estou com areia ou com cimento sobrando, é muita coisa. Agora, se a gente tem uma ferramenta que gere essas riquezas, por exemplo, cimento, bloco, dentro da comunidade, a gente consegue, não precisa dar, a gente pode vender mais barato. Às vezes as pessoas só querem se livrar daquilo, as pessoas só querem, tira da minha frente. E aí as novas tecnologias, elas vêm nesse sentido da gente conseguir fazer ações comunitárias e colaborativas, né? Esse exemplo do material de construção, a gente se aproxima dele também nos livros, a gente tem um objetivo há muito tempo da criação de uma ferramenta onde a gente consiga compartilhar livros no território. Então, a Casa Minas tem uma quantidade de livros, mas o território também tem livros. Então, como que a gente consegue fazer com que esse território se Entende? mobilize para compartilhar seus livros? Então, as tecnologias, essas ferramentas, elas são meios, a gente acredita, né, que elas são meios para fomentar práticas colaborativas e solidárias no território.
E essas práticas, né, você deu exemplos muito fortes, né? Essas práticas, elas já estão sendo, de certa forma, empregadas pelas redes comunitárias em outros lugares que você conhece? Eu acho que tem, as redes comunitárias, ela vem me ensinando muito o quanto que é possível fazer. Não é, como eu Hum, falei, não é fácil, mas o quanto que é sim. possível. Por exemplo, esse exemplo que eu dei da comunidade que disse, a gente não quer ter acesso à internet à noite, porque está atrapalhando a gente. E a comunidade se organizou para pensar que estava atrapalhando ela à noite. A gente tem exemplos de redes comunitárias que estão fomentando estudantes de pré-vestibular a estudarem, porque também não têm acesso à internet, e eles querem produzir os próprios conteúdos de vestibular para os Sim, alunos sim. e querem que eles acessem em casa. Então, as redes comunitárias, elas têm. Eu disse isso uma vez, né? Ela não é ainda, talvez, para a população conhecida, essa prática, porque são, né, o NIC, BR, CGI, fez uma pesquisa onde mapeou 60 redes comunitárias no Brasil. Uhum, sim. E aí, nessa pesquisa, demonstra as dificuldades que essas redes comunitárias tiveram e têm, né, as dificuldades de permanecer, mas são lugares que eu acredito que se aproxima a população da discussão o que que é internet, que a internet ela não é, ela é vista como consumo e não como direito. Claro. Então a gente se aproxima dessa discussão, a gente se aproxima de uma coisa que para mim também é muito importante, que é a apropriação tecnológica. Então a gente começa a discutir que a gente precisa aprender a utilizar algumas ferramentas para que a rede aconteça. Então, ela tem uma aproximação com a sociedade civil, com a população comum, e até o próprio processo de aprendizado daquela comunidade, por vezes, talvez não seja perfeito, porque a gente está falando de conhecimentos extremamente técnicos. Às vezes, você vai configurar um roteador, que para algumas pessoas é simples, mas outras pessoas nunca tiveram Claro. contato com isso, mas que a gente utiliza metodologias de ensino que eu acho que vem se aproximando de um lugar de letramento digital que, que não necessariamente a pessoa ela precisa ter passado por todas as etapas de alfabetização digital. Claro. Isso é muito louco, é muito louco, é muito legal. É muito legal você resolver problemas, né? Você resolve o problema e isso vai chamando a atenção de outras áreas do conhecimento que é necessário para você resolver aquele problema, e aí você vai aprendendo, né? Eu acho esse processo muito útil, é, e, e não é só pragmático, ele é um processo que ele acho que engaja as pessoas, as comunidades, né? As comunidades de software livre são muito assim, né? A gente eu vejo pela. Eu não sou um programador, eu sou sociólogo, né? Mas eu aprendi muita coisa com computador, porque eu entrava na lista, o cara não faz isso, faz aquilo. Aí você se liga, fala, nossa, esse tipo de solução se liga com aquela outra, aí você começa a entender. É óbvio que eu não. Um cientista da computação, engenheiro da computação, sabe muito mais do que eu, mas eu tenho um grau de conhecimento que é necessário para a gente conviver com a tecnologia e muitas vezes criar tecnologia. Isso que é louco, né? Porque eu acho que quando as comunidades começarem a se apropriar da tecnologia mesmo, que nem você está falando, vai começar a pintar ideias, né? Você já viu pintar alguma ideia que você falou, nossa, que coisa genial? Ó, eu tenho muito, como eu falei, eu sempre aprendo muito com as comunidades e com os lugares, com a minha própria comunidade que eu Sim, tô, mas eu aprendo muito com os processos das comunidades que eu. Primeiro que é esse lugar da escolha. Eu acho que tem um caminho da escolha de que tecnologia usar, que eu acho que isso é muito importante para essa ideia de engajamento, né? Como que a gente engaja as pessoas, fazer uhum, sentido para elas. Fazer sentido é quando ela consegue dizer que ela, se ela quer ou não, se ela gosta ou não, se ela vai fazer ou não. Então, isso é uma coisa. Eu acho que tem uma outra comunidade que
que estou bem próxima aqui de São Paulo também, que está construindo uma rede comunitária de intranet, que é a rede comunitária Novo Futuro, que fica na Zona Norte, Uhum. e eles têm criado um sistema de autogestão, e eu até falo isso para eles, né, da rede comunitária deles, Sim. que eu acho maravilhoso, assim. Eles têm Olha, conseguido dar função para todas as pessoas que estão participando da rede, autonomia para todas as pessoas que estão dando suporte e construindo a rede. Tem um lugar também que eu acho que de resolução de conflitos e problemas, que é o que mais tem nas redes comunitárias, é, que eu também acho que é um bom exemplo. Então, eles estão criando esse lugar da autogestão. Não é tranquilo, não é. A gente está falando de introduzir processos comunitários e introduzir processos de organização comunitária que a gente não está tão acostumado. Então, por vezes a gente fala da importância da rede comunitária, e isso é tão para. Quando eu falo rede comunitária, até, né, porque nesse processo da construção da rede, eu acabei virando educadora uhum. de redes na comunidade que eu estou. Então, eu aprendi no processo de construção da rede e virei educadora de jovens, Olha porque a só. gente precisa compartilhar o conhecimento para a rede funcionar. Quando eu falo de rede comunitária, ainda é um lugar distante de entender, fica ainda muito próximo das pessoas que estão fazendo a rede acontecer. Uhum. Então, quando a gente conversa sobre rede comunitária e correlaciona com, que nem você fez aquela pergunta do 5G, do Elon Musk, Uhum. a gente, enquanto sociedade, a gente perdeu alguns processos primordiais para a nossa sobrevivência pela construção da sociedade como ela vive. Então, a gente Uhum. sabe pouco como que planta, sabe pouco como que colhe. Se a gente precisar plantar alguma coisa, a gente não vai dar certo. Se for para nossa sobrevivência, então, se não tiver um supermercado para a gente ir lá comprar e levar para casa, e até cozinhar está ficando, né, mais difícil, né, para as pessoas. Então, aquilo É. que a gente considera de básico, ou considerou de básico, foi se distanciando, e para a gente é importante a gente se aproximar, até para criar autonomia. Uma das coisas que a gente conversa sobre, mas por que que vai construir rede comunitária e a questão toda é que nem todo mundo tem acesso à internet, como as pessoas, mas está todo mundo acessando. Vocês estão acessando que internet? Vocês estão no 4G na franquia, que é a realidade da maioria das pessoas, Claro. vocês estão acessando algumas aplicações que não têm acesso. A gente acha que está acessando a internet, mas não está. Então, existe um processo que, para a gente, é importante, que é quando a gente fala de internet hoje, ou das novas tecnologias, a gente correlaciona, talvez algumas pessoas não concordem, mas correlaciona com as necessidades básicas humanas. Então, Uhum. se a gente não consegue se para a gente banalizou e a gente não consegue mais se aproximar do que é plantar, como se planta, como se cozinha, né? Porque a gente se distanciou da plantação, agora a gente está se distanciando de como cozinhar, e aí, de uma certa forma, a gente acaba sendo refém de quem sabe, né? Então, a gente se Ó, aproximar dos conhecimentos básicos é vou, importantíssimo. vou falar uma coisa aqui. Você sabe que durante muito tempo eu não sabia, pela formação, eu vou dizer patriarcal, que minha família era muito conservadora, então os homens não podiam. Homem não tem que saber nada, tem que trabalhar. Quem tem que fazer a mulher, você conhece isso, né? Isso ainda existe, Uhum, infelizmente. E é curioso, porque eu vim aprender muito tempo depois a cozinhar, né? uhum, E faz uma diferença brutal. Faz uma diferença brutal. É, eu aprendi com a minha mulher, né? Ela falou: Meu, você é um inepto, né? Você não sabe fazer nada. E eu fui aprendendo. Aprendi, claro, eu não passo, não sou um chefe, né, de cozinha, mas eu faço coisa muito. Na verdade, é isso que você falou, né? Quando você domina uma coisa, é, é- parece uma bobagem, né? Mas uma coisa tão simples, que é cuidar da sua própria.
refeição, né? As pessoas não aprendem isso mais, né? Principalmente a classe média, né? Que num país que tem essa coisa de eu contrato uma pessoa pagando mal, ela trabalha uma jornada extensiva na casa. E agora, essa tecnologia da vida, que é saber fazer o arroz, saber fazer tratar o seu alimento, mas eu acho que você traz também para outras coisas fundamentais. Imagina se eu não soubesse escrever, né? Você fala, não, a internet você fala no celular e escreve para você. E no dia que não tiver, e que autonomia você tem para saber se aquilo que está escrito é aquilo que você falou? É, Uhum. Quer dizer, então, na tecnologia é isso também. Eu aprendi muito com as comunidades hackers também, elas têm essa lógica. Sim. Tem exageros, né? Que o cara fala, não, todo mundo tem que saber tudo de código. É É. meio difícil, mas você tem que saber os elementos fundamentais, eu acho. Você não tem que ter misticismo com a tecnologia, né? Acho muito É, legal isso. eu aprendi também, a gente da Casa dos Meninos se aproximou muito da comunidade de software livre, eles são o nosso, Sim. esse primeiro caminho que a gente fez de, quando a gente falou, a gente precisa, a gente quer criar uma rede, porque quando a gente criou a rede, começou a criar a rede comunitária, a gente começou a distribuir internet, né, porque Uhum. a gente não sabia como fazer uma distribuição via intranet. Então, mas a gente vai fazer, vamos começar fazendo nesse sentido, e graças principalmente aos pontos de cultura, esse lugar de entender a tecnologia como um lugar que a gente tinha que disputar e estar próximo, a gente se aproximou muito da comunidade de software livre, que foi o espaço de maior formação que a gente teve para conseguir entender do que a gente estava falando, quais os caminhos que a gente queria seguir e, tecnicamente, tentando resolver algumas coisas. Então, hoje a gente consegue fazer o que a gente considera, para a gente, até o básico, mas para algumas pessoas que ainda conseguiu se aproximar muito desse lugar do uso das tecnologias é avançadíssimo, mas é isso que eu acho que para a gente, talvez, a discussão comece a fazer sentido, é que a gente está falando de algumas necessidades. Porque quando a gente está falando hoje de, sei lá, principalmente da internet, a maior parte dos sistemas que a gente tem do governo, ou das políticas públicas, né, elas estão na internet, elas precisam acessar um sistema, você precisa Claro. acessar não sei o que para fazer não sei o que. Então, se você não consegue, às vezes você não consegue, sua conta de luz não chegou, o único jeito que você consegue é a segunda via. Então, você vai fazer Enem, você vai, sei lá, tentar se aposentar, tudo tá relacionado a. E quando as pessoas elas estão e elas foram jogadas, eu acho que, né, a gente não está falando aqui quando eu falo do saber cozinhar ou desse lugar de afastamento, eu acho que tudo isso foi construído também, né? Uhum. E se aproximar é difícil, né? Sei lá, você vai voltar, Sim. você nunca cozinhou a sua vida. Aí você vai, que eu vou cozinhar hoje um arroz. Seus primeiros arroz vai ficar feio e ruim, provavelmente. Você não vai acertar de cara, né? Que Mas nem a tem, rede. tem sempre a sorte do principiante, hein? Cara, não, A sua eu, foi, meu primeiro quando eu arroz foi fiz uma horrível. costelinha seguindo uma receita, os caras, nossa, que negócio maravilhoso, eu tinha muita experiência. Mas é Que isso, a bom. tendência, a tendência é você apanhar, é tentativa e erro. Toda tecnologia, por mais elaborada que ela seja, ela tem erros. O próprio hoje, vamos combinar. Essa discussão que os caras falam, eu não gosto desse termo, mas ele é o termo que se usa, inteligência artificial. Como se Uhum. uma estatística, um algoritmo de estatística pudesse ter inteligência. Mas, na verdade, ele trabalha com erro. Para ele ser treinado, ele erra, e aí ele vai aprimorando. Então, isso que as pessoas consideram o suprassumo hoje da tecnologia, que é a tal do inteligência artificial, que na verdade é o aprendizado profundo de máquina, que também a máquina não aprende nada. Ela executa, na verdade,
regras de aprender com os dados que recebe. Né? Aprender, não, regras de extrair padrões dos dados que recebe. Então, se o suprassumo trabalha com erro, com aprendizagem, imagine nós sempre fomos isso, né? A gente tem que aprender errando, né? E vai se aperfeiçoando. Isso é básico, né? E eu acho que essa coisa do arroz, né? Acho que esse exemplo do primeiro arroz, nosso primeiro feijão, nossa primeira comida básica É. relacionada com as tecnologias é isso. O lugar de aperfeiçoamento para a gente na construção de redes comunitárias, ele veio muito no lugar do ensinar. Então, a partir do momento, mesmo não sabendo tudo e todas as coisas, e também a gente não vai saber tudo e todas as coisas, por isso que a gente trabalha em rede, a gente trabalha em Claro. coletivo, um vai ficar muito mais próximo, sei lá, de um desenvolvimento web, outra pessoa vai ficar muito mais próximo da relação comunitária que precisa acontecer, da conversa com as pessoas. Só que o programador, ele não pode ser, para a gente, não pode estar longe dessa conversa comunitária também, ele se entendendo como parte do processo. E a pessoa que Uhum. está fazendo a articulação comunitária não pode ficar longe daquilo que o programador está fazendo, porque, né, eles se retroalimentam. Então, as redes comunitárias vai muito nesse sentido de a escalada da cozinha, né? Você vai começar fazendo um arroz, vamos começar fazendo um feijão, vamos começar fazendo, sei lá, um bife, talvez, Sim. uma coisa para um vegano, né? Uma abobrinha, enfim. Então, tem um processo de construção das tecnologias e não deixa de ser uma técnica a cozinha, né? É, então, se a gente consegue se aproximar disso, eu acredito que a gente consiga se aproximar. E tem uma coisa também que eu acho que os movimentos, a gente eu participei de muita conversa e muitas pessoas me falando quanto que os movimentos progressistas à esquerda tinham dificuldade de se aproximar dessa discussão de tecnologia, né? O quanto Sim. que era algo que não se coloca a importância que tem, talvez, e eu entendo também por quê, né? Porque o movimento ele está em várias outras questões que são importantes de estar, Claro. mas eu acho que a gente precisa se aproximar da discussão da tecnologia, porque ela interfere diretamente na nossa luta. Agora, deixa eu te falar, Daiane, eu sou bom, eu estudo um pouco essas coisas e um cara que me chamou muito a atenção, o autor, foi um autor que também não é muito conhecido, não é do nosso campo. Eu cheguei a ele por causa de alguns amigos que o estudam e também por causa dos textos do Deleuze, que é um filósofo já falecido, sobre sociedade de controle, que me chamou Uhum, muita atenção. Mas esse filósofo que eu quero falar é o Gilbert Simondon. Ele diz uhum, que a tecnologia é uma das maiores expressões da cultura das sociedades. E ele não está falando de tecnologia digital, ele está falando dos Yanomamis. Os Yanomamis, eles têm a sua tecnologia. uhum, E os romanos, os europeus, os chineses, os chavantes, os quilombolas, os zulus, todo mundo, nós temos tecnologias. Só que na nossa sociedade ocidental, essa sociedade aí indo-europeia, ela, por causa, é bem discutível, mas o capitalismo também, que se instaura ali, ele exacerba a divisão entre os trabalhos, entre a cultura e a técnica, a natureza e a humanidade, como se a gente fosse apartado de tudo. Então, tudo é isolado, tudo é. Na verdade, isso gera uma alienação, que ele chama o Simondon de alienação técnica. E eu acho que ela reforça, e é reforçada pelo neoliberalismo, pela alienação do trabalho. Mas a alienação técnica é achar que, assim, a gente discute filosofia, discute cultura, artes, música, gramática, discute história, discute ideologia, discute culinária. Mas tecnologia a gente compra lá no Empório, no mercadinho. Tecnologia parece que vem de um outro mundo. E, na verdade, a tecnologia ela é uma das fontes de poder maior. É por onde eles estão hoje. Você estava falando de um negócio que é absurdo.
sem dar condições básicas, esses caras começaram a fazer serviços públicos de acesso exclusivo pelo digital. Você fala, não, mas hoje está todo mundo no digital. Mesmo que tivesse, você tem muita dificuldade aqueles sistemas são feitos para excluir vários segmentos da população. E se não foram feitos, eles estão excluindo. Então, os seus gestores deveriam saber disso. Então, na verdade, a tecnologia, no meu modo de ver, ela é, na sociedade, um instrumento de poder econômico e poder político também. E essas redes comunitárias é um contrapoder. Eu vejo como uma coisa que precisa ser expandida. E é muito interessante. Esse exemplo da biblioteca. Pô, você imagine uma biblioteca de fato de troca. Não é bem biblioteca que eu quero falar, mas esse exemplo que você falou dos livros, é como dos materiais de construção. Sim. Como e outras coisas que, se a gente for nas comunidades, cada comunidade vai ter sua necessidade, né? Uhum. Cara, eu acho fenomenal isso. Isso o contrapoder mesmo, mas não é um contrapoder bobo, porque essas redes também podem adquirir um alto nível tecnológico. É o que você falou, ela começa pequenininha, né? Começa tipo o meu arroz lá, mas depois ela vai se elaborando. Não, eu acredito nisso. Eu acho que precisa de recurso. Tá aí, o governo quer ajudar, abre no Ministério das Comunicações financiamento para quem quer ter redes comunitárias. Exato, exato. Eu participo de um grupo denominado Comitê das Redes Comunitárias. Olha, E o nosso, das nossas linhas de discussão é o quanto que parte da construção de rede comunitária, ele é considerado um custo barato. Ele é barato perto de uma infraestrutura mais robusta, ele é barato para a comunidade, então quando você compartilha o link entre a comunidade e a mensalidade fica mais barata, e você vai escalando aquele uso. A partir do seu uso, né, não te dá, sei lá, 300 gigas se você só fica no Facebook, né? A gente tá falando de determinar o uso a partir da sua demanda. Então, esse uso vai ser escalado a partir da comunidade. Então, a gente vem dialogando sobre também as redes comunitárias. A gente tem um processo de tentativa de regulação dessas redes. Então, a gente tem todo um processo que não é fácil também, que é algo que a gente discute. Isso você falou dos sistemas, para a gente é um exemplo muito tranquilo. Quando a gente quer regularizar uma rede comunitária, a gente tem que passar por um formulário da Anatel, que ele não é amigável. Se você está falando isso a gente já conversou com eles, a gente já está falando de comunidades que não têm acesso à internet. E aí a gente está tentando fomentar o uso, a percepção de uso de internet de forma comunitária e não comercial, que é o que as redes comunitárias têm tentado construir. Aí você dá um sistema, um site, onde não é amigável, você coloca um monte de questões lá, que só especialista vai conseguir fazer. Então, eles já colocam uma barreira para quem quer, sei lá, eu só quero ficar legalizado aqui, eu só quero construir minha rede. E existe também esse lugar de preocupação com as redes comunitárias, nesse lugar de pensar que, e aí é muito reflexivo isso, que a aproximação do que as tecnologias é poder, aproximar a discussão das pessoas sobre isso, não é tranquilo. Porque, de certa forma, apesar de a gente não ter a maior parte a parte da população sem acesso à internet, os que fazem uso nesse sentido de sim. consumidor. E aí, quando a gente vai falar, não, a maioria das coisas que estão fazendo com que essas empresas cresçam é o uso exacerbado de seus dados. Ah, mas eu não estou nem aí, pode usar, né? E aí
a discussão toda da relação do poder e a relação da construção Sim, de menos poderes em menor escala entre comunidades e grupos se gerir as suas tecnologias, e pensando nas tecnologias nesse sentido amplo também, sim. incluindo tecnologias digitais como importantes para as comunidades que desejam estar nesse lugar, mas equiparando a qualidade e a importância de outras tecnologias que são essenciais para a gente. As Eu tecnologias acho, de eu, comida, a tecnologia da planta. é, eu acho que, cara, se, por exemplo, tem umas coisas que as grandes corporações fazem, né? Elas trazem conteúdos perto dos países que elas querem vender. Elas trazem os conteúdos. Então, muitas pessoas não sabem, quando elas acessam Netflix aqui, uma parte desse conteúdo está em cache, que está nos servidores aqui próximo, ou tem linhas dedicadas para cá, né, nos centros de troca de tráfego e tal. Agora, a comunidade pode trazer muito conteúdo, e tem muito conteúdo em Creative Commons, muito conteúdo que já é liberado, músicas que muitas vezes as pessoas não sabem como pegar, ou você tem shows, espetáculos, tem entretenimento de alta qualidade, tem conteúdos educativos, que é mais ou menos o que você até falava de intranet, né? Você pode trazer para conteúdos para uma comunidade indígena que escolhe os conteúdos que ela quer ter lá e você espalha o sinal por uma região enorme, assim, que as pessoas Uhum, podem ter esse conteúdo, produzir, ter, filtrar e, e pô, usar de uma maneira comunitária, ou seja, de acordo com seus valores, né? Com a sua ideia do que é a sua tradição, né? Enfim, existem comunidades que são de povos originários que têm uma visão bastante diferente da nossa e, e nem por isso a nossa é superior, inferior, é certa ou errada. É isso que eu uhum, acho legal. Essas coisas das redes comunitárias viabiliza a manutenção e ampliação dessas culturas. Porque tem gente que falava que ia matar essas culturas. Eu não acho. Eu acho que fortalece. Tinha até um amigo nosso que gravava com uma comunidade do Mato Grosso os, os ancestrais, os caras mais velhos, na verdade, da comunidade, relatando uma série de coisas, de tradições, de histórias. Cara, eu achei fenomenal aquilo, porque aquilo vai ficar. É claro que aquilo também era passado, né, oralmente, mas aquela imagem vai ficar, né? Eu acho muito legal conseguir fazer isso. E as redes comunitárias podem ter assim, centros de conteúdo comunitário, né? sim, sim. Eu acho essa percepção de que quando a gente pensa em comunidade que deseja se comunicar de outra forma que não é que está lá, sei lá, quero uma intranet, eu quero me conectar à internet. A partir disso, é muito importante, até para a própria manutenção da. Porque todas as vezes que a gente vê conteúdo, e é muito. Eu estou falando de conteúdos que têm algum intuito, né? Não estou falando de rede social, mas, sei lá, uma Sim, plataforma que alguém criou que é muito legal. Só que essa plataforma talvez seja legal para quê? Para um determinado grupo, e não para todos os sim. grupos, né? Claro, claro. Então, a concepção de comunicação, a concepção de território, e isso tudo tem que ser respeitado quando a gente vai pensar as tecnologias, né? A concepção de cultura daquele lugar. A gente não está falando de reprodução da É, minha ou da rede comunitária que eu participo para outra rede comunitária. legal. Existem valores e questões daquela comunidade que são para eles são essenciais e que vale muito a pena, vale muito melhor você deixar as pessoas desconectadas à noite do que para outra comunidade que não. Sei lá, uma comunidade que quer que os alunos estudam. Então, normalmente, à noite seria importante porque é o momento que eles estão em casa. Mas para outras comunidades isso não é importante. E pensar em produção de conteúdo local, você pode até, sei lá, tem redes comunitárias que tem os dois, tem intranet e internet. Então, a gente produz os nossos conteúdos
são extremamente importantes, mas a gente está atrelado à internet. Mas eu acho que eu estava numa conversa, não lembro, eu preciso checar essa informação, mas é uma pesquisa que a Sim, pessoa comentou sobre quem são. A gente tem, né, o público que a gente trabalha lá na Casa dos Meninos é a maioria de jovens, adolescentes. sim. Existe uma fábula de que todo mundo vai virar o youtuber e influencer, e que é um lugar de dinheiro, que as pessoas vão. E a partir, acho que da pesquisa TIC Cultura, se percebeu que mais de 90% das pessoas que estão produzindo conteúdos não vão ficar ricas, não vão ser influencers e não vão ser. Então, tem Claro uma que não. série de pessoas que estão produzindo conteúdo. Essas pessoas estão gastando o tempo dela produzindo conteúdos para plataformas, colocando os conteúdos, o rosto, os dados dela Isso. para outros grupos, né, com outros intuitos, sendo que essa energia toda que está sendo posta para produzir isso poderia estar sendo posta no sentido de a gente conseguir construir um outro lugar onde todo mundo pudesse participar, não só meia dúzia de pessoas pudessem ficar ricas, como é a nossa lógica de vida Claro, desse sistema. É meia dúzia, um pouquinho, né, de pessoas, ou algumas pessoas que estão muito, muito ricas e a maioria muito, muito pobre. E as é, tecnologias fazem a manutenção disso também, na do jeito que ela tá. verdade, eu acho que a internet ela tinha democratizado muito a produção de conteúdos diversos mesmo. E era na época da blogosfera. Aí, em 2004, aproximadamente, surge o Facebook, antes o Orkut, que nem tem mais, e essas Uhum, redes é, fechadas, né, esses jardins murados, essa que a gente chama de rede social, se for uma rede, é uma rede vertical, né, porque tem o controle, o Facebook do Zuckerberg, os outros têm os seus controles, né? Você não faz o que você quer, você não cria um site de qualquer jeito, como eu posso criar na internet. Eu posso criar uhum, qualquer, se eu tiver competência, juntar uma moçada, a gente cria qualquer coisa. Lá dentro da terra do Zuckerberg, ou do Elon Musk, ou dessas outras, a gente cria o que eles deixam a gente criar. É uma arquitetura pobre, né, cara? Tudo enrijecida. Então, só que eles dominaram a parada, muito dinheiro, muita técnica, muito controle de atenção. Eles dominaram as atenções, né? E eles fizeram, mesmo eles, democratizaram mais ainda do que o mundo da comunicação de massas. Então tem lá um batalhão pequeno de youtubers bilionários, um menor de milionários e alguns que ganham alguma coisinha, muita gente, não é, era mais do que na televisão. Agora, achar que você vai ser o youtuber que vai, qualquer um que chega e tal, vai porque você tem que ter um padrão X, que é aquele que atende aos interesses da plataforma, e que muitas vezes você não tem aquele jeito, aquela aptidão, né? E muitas vezes uhum. você não quer fazer aquilo, né? Então, esse pessoal está perdendo, sim, tempo de não trabalhar movimentos, não trabalhar cultura como ela deve ser, em vez de ficar fazendo só coisa sensacionalista, né? Porque aqui que eu digo, nos canais onde a gente usa, até que passa o Tecnopolítica, o que ganha muita evidência é o sensacionalismo, né? O Uhum. espetáculo. Na verdade, o espetacular. E aí, o espetacular nem sempre é uma boa linguagem, né? Então, é o que você falou mesmo. As pessoas têm ilusão. É como no futebol, né? Você pega o futebol, é curioso. A gente hoje, as meninas, os meninos, todo mundo sabe jogar futebol. Mas não é todo mundo que vai ser É, do time um, né? Você fala, não, você é jogador de futebol. né? Mais ou menos, não é assim, né? Porque tem também um esquema, virou business, né? Me impressiona muito isso. Sei que nossa conversa não é sobre futebol, mas eu fui no estádio, sou corintiano, né? Eu vou no Itaquerão, aquilo para mim é um show business, cara, sabe? De repente parece que vai entrar uns cantores de rock tocando, porque não Virou é espetáculo. aquela coisa. Você fala, mas não é bonito? É bonito, mas já é.
é uma faixa de espetáculo que os caras que têm dinheiro bancaram, e aí os times maiores sempre ficam maiores, os times menores, vez ou outra aparece um, mas para alimentar a Uhum. esperança que vai ter um carinha que vai vir do nada e vai, né? Putz, mas é muito, muito duro isso. Na comunicação, a minha opinião, a barreira de entrada é muito maior hoje do que na época da blogosfera. Aí sim, tinha, Uhum. cara, tinha coisa muito interessante. A internet é muito maior do que as redes sociais, mas as pessoas ficam nas redes Sim. sociais, né? Muito louco isso. As redes É, comunitárias fariam uma resistência, não mundial, mas elas criam oportunidades, né, para as sim. comunidades. Acho Eu, isso. eu gosto de um. Eu sou formada em geografia, mas eu conheci ele antes, o Milton Santos, antes da faculdade, né? Ah, é? É. Olha. E aí tem um livro dele que eu gosto muito, que é o que talvez me inspire para permanecer, porque é um lugar, assim, apesar de a construção das redes comunitárias é uma alternativa a, ao que a gente tem, talvez, de pensar a tecnologia, pelo menos aquilo que eu já tive acesso, né? Pode ser que tenha outras histórias muito mais legais de uso de tecnologia no mundo que a gente não saiba ainda. É. Mas ele tem um livro que eu gosto muito, que é o Por uma Outra Globalização, Uhum. que é um pouco do- da minha percepção que ele fala da globalização, não só do uso das tecnologias, mas talvez como a gente vive o mundo, né? Ele fala, ele coloca três níveis de globalização. Ele começa, né, falando da globalização como fábula, né? A globalização desse. Eu acho que eu tenho, mas não tenho esse lugar. Você, TikToker, não você, YouTuber, não você. Será que vai? Será que não vai? Aí um monte de gente falando para você na internet, falando, você vai ser rico, sim, ou jogador de futebol, você vai ser, né, camisa 10, não sei o quê. E esse lugar é criado da fábula para manter um outro lugar que ele chama de perverso, que é o que é real, né? Sim. Que é não ter lugar para todo mundo, vai ser meia dúzia de pessoas que vão enriquecer, né? Mas eu preciso da fábula para manter as pessoas presas, de uma certa forma, à ilusão de que eu vou ser o próximo famoso, ou que todo mundo vai ser famoso com a internet, ou usar a internet. Mas ele também, no livro, ele fala, existe a globalização como possibilidade. Então, a gente tem outras formas de É, construir o mundo que não seja dentro da perversidade, que não seja dentro da, da fábula, né? E que aí é, esse é sim, um pouco do caminho que eu percorro e acredito que a discussão de tecnologia ganha sentido para mim, né? muito legal. E as redes comunitárias, ela aparece nesse lugar um pouco de que eu queria e quero que tenham outras possibilidades de justiça, justiça racial, justiça social, justiça de gênero, né, para as pessoas. E dentro daquilo que a vida foi me apresentando, que são as tecnologias, eu poderia estar em outros lugares tão Claro. importantes de luta quanto esse, mas que me apresentou as tecnologias, que a gente consiga criar um mundo de outra forma, que não seja esse baseado na perversidade e baseado na ilusão para te enganar, para manter um sistema perverso. É que o sistema é de concentração, né? Nós queremos um outro Sim, sistema, que é o de distribuição, né? Que é o sim. de diversidade. Muito legal isso. Pô, Daiane, a gente está a mais de 52 minutos, e aí o pessoal fica bravo aqui comigo. Eu quero agradecer muito a sua, sua participação. Eu acho assim, as pessoas é, que querem construir redes comunitárias, as pessoas deviam se engajar na construção, quem tem habilidade, quem tem vontade, quem quer ajudar, procura quem, Daiane? Vocês têm essa articulação de redes comunitárias, elas dão apoio Sim, ao pessoal? Sim? sim, a gente tem um comitê, ó, a gente é organizado, mas não muito, mas a gente tem um comitê de redes comunitárias que tem eu não sei se ele está aberto para todo mundo entrar no Telegram,
Mas eu não sei também, sei lá, se você conseguir deixar minhas redes, eu posso ir aglutinando essas pessoas nesse lugar. Tem muita, não muita, mas tem algumas cartilhas de redes comunitárias que você consegue Legal. encontrar na internet. A Bruna Zanoli é uma das pessoas que eu já trabalhei e também constrói redes comunitárias, então ela fez uma cartilha super legal sobre redes comunitárias. O Coletivo Maria Lab também fez uma cartilha muito legal sobre redes comunitárias, ensinando as pessoas a produzirem, a fazerem suas redes. A gente tem vários coletivos que eu poderia, falar, que tem Maria Lab, tem a própria Bruna Zanoli, tem o Instituto Bem-Estar Brasil, a Casa dos Meninos, A gente vai a pôr, Daiane, Colab, o tem um monte de link gente. aonde for possível aqui desse episódio, a gente põe esses links, você me passa depois. Eu Passa. ponho, depois não tanto, ainda hoje, tá? Porque aí a gente edita, já põe, mas Eu legal. passo. Obrigado aí, Daiane, pela sua participação, esclarecendo a gente aqui e esse chamamento a essa ação comunitária, essa ação pelo comum, essa ação pela Sim. diversidade, né? Legal, Quanto mais muito gente, bom. melhor. Muito Obrigada, bom. gente. Obrigado, Dani. E você que nos ouviu e que gosta, divulgue, dê um like, faça essas coisas que esses algoritmos aí querem. Porque esse episódio foi bom, gente. Aí a gente divulga e vai mais longe. E muita gente pode se interessar. Valeu. Fique ligado no próximo Tecnopolítica. Bye.